Hoje o tema, nós vamos falar sobre caos. Caos. Baseado em 2 Reis, capítulo 4. Tá bom? Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá e nós pedimos ao Senhor que nos cubra com graça, com favor e misericórdia. Que o Senhor fale ao nosso coração poderosamente nesta manhã. É o que eu oro e te peço, e eu sei que o Senhor vai falar mais uma vez como o Senhor sempre tem falado conosco. Seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Hoje vamos falar sobre caos. Vamos falar. Antes da gente ler o texto, deixa eu perguntar. Quero perguntar para você, como é que está a sua vida? Nesse momento que nós estamos vivendo, como está a sua vida? Você se sente perdido? Está com medo? Sem direção? Você não sabe qual o caminho a seguir? Sua vida está um caos? Como é que está a sua vida? Está um caos? O que é que significa caos, gente? Caos significa desordem. Caos significa confusão. Caos é tudo aquilo que está em desequilíbrio. Como é que está a sua vida? Está em desordem? Confusão? Em desequilíbrio? Qual é a área da sua vida que hoje você está vivendo um caos? Qual é a área? Casamento, os relacionamentos, os amigos, a saúde, as finanças, o trabalho. Qual área da sua vida está em desordem? Está confuso? Está desequilibrado? Qual é a área da sua vida? Eu queria que você colocasse aqui para a gente começar esta nossa mensagem de hoje. Coloque aí. Você pode colocar numa palavra só, tá? Uma palavra só. Se o teu problema é saúde, ou finanças, ou trabalho, casamento, os relacionamentos, enfim, vamos lá. A Julie fala família, o Max diz profissional, Mônica financeiro, a Val saúde, Maria sente confusa, a Maísa finanças, a Ilceia saúde, a Fernanda Batista finanças, casamento, todas essas, alguém disse, trabalho, insegurança, profissional, minha cabeça está um caos. Podem ir colocando aqui, eu quero ler. O que mais? Naila finanças, a Salete o casamento, a Crislene saúde, Humberto trabalho, Edna saúde, Soraya confusa, Paula financeiro, a Fátima emocional, e aí vai, finanças, casamento, família, emocional. Qual é a área da sua vida que hoje você está enfrentando um caos? Coloque aí. Finanças, casamento, saúde, olha lá. O pessoal está colocando aqui, eu estou lendo tudo, tá, gente? Estou lendo um por um. Não dá para citar todos os nomes, senão eu vou demorar demais, tá? Financeiro e saúde, emocional, saúde, trabalho, família, finanças, profissional, casamento, emocional, casamento. Ok. Hoje eu quero falar com vocês sobre alguém que viveu uma desordem, que viveu um caos também. Esse personagem se encontra em 2 Reis. Você quer ver comigo? Vamos ver se de repente essa história tem muito a ver comigo, com você. Anote aí o livro de 2 Reis. Eu deixei aqui fixado. Então você pode acompanhar. 2 Reis, capítulo 4, versículo 17. Olha essa história, gente. Olha essa história. Preste atenção. Se você tem a sua Bíblia, abra e acompanhe junto comigo.
Se você está sem a sua Bíblia, escute e preste atenção nessa história. Vamos lá? Essa história fala de caos. Olha só, meus amigos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 17. Olha só. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu. E certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: "Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça!" E o pai disse a um servo: "Leve-o para a mãe dele." O servo o pegou e o levou até a mãe. O menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e morreu. O menino ficou no colo da mãe até o meio-dia, veja, ele estava com dor na cabeça, deu uma dor de cabeça de repente naquele menino. O pai mandou levar até a mãe, e ali chegando, ele deitou no colo da mãe, e a Bíblia diz que até o meio-dia ele ficou assim, e aí ele morreu. Então a mãe subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido. Agora ela chama o marido dela. E ela disse assim: "Eu preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus." O homem de Deus aqui é Eliseu, tá? Eliseu. "Vou e volto logo." Ele perguntou: "Mas por que hoje?" Porque até então o marido não estava sabendo que o filho estava morto. A mulher havia se calado. Ela não falou nada do problema, da desordem, da confusão que estava. Ela se calou. Aí o marido, sem entender: "Mas por que você precisa ir hoje? Né? Não é lua nova nem sábado." Mas a mulher respondeu para ele: "Não se preocupe." Ela não contou o problema. Ela disse para o marido: "Não se preocupe." Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: "Vamos rápido. Pare quando eu mandar." Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus, com Eliseu, no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, quando Eliseu viu à distância essa mulher, ele chamou o servo dele, chamado Geazi, e disse: "Olhe, é a sunamita, é a mulher. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com o seu filho?" E aí a mulher respondeu a Geazi: "Está tudo bem." Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus, Eliseu, lhe disse: "Deixa ela em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia." Então, o profeta já não sabia o que estava acontecendo. E disse à mulher: A mulher disse: "Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças?" Então Eliseu disse para Geazi: "Ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino." Mas a mãe do menino, ela disse: "Juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que se ficares," falando para o profeta, "se você ficar, eu não vou." Ela queria que o profeta fosse. E não Geazi, o servo do profeta. Ela queria que o profeta fosse até a casa dela. Então, o profeta decidiu ir com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas o menino não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: "O menino não voltou a si." Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo.
Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a mulher sunamita. E ele obedeceu, e quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. E ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Até aqui. Não sei se você conseguiu entender a história, eu procurei explicar aqui em alguns momentos, mas a gente vai... Se você não conseguiu pegar toda essa meditação, essa história, durante agora essa ministração você vai entender melhor, porque eu quero tirar lições. Eu vou tirar lições do próprio texto, gente. Como é que a gente enfrenta o caos na nossa vida? A desordem, a confusão, aquilo que está em desequilíbrio. Como é que a gente enfrenta? Esse texto mostra pra gente, a gente consegue tirar lições para a nossa vida, lições práticas para a nossa vida. Mas antes, deixa eu te dar o contexto para você entender dessa história. Havia uma mulher estéril, essa sunamita, na terra de Sunem, e o seu marido já era velho. Veja, a mulher era estéril e o marido era velho. Esta mulher, ela cuidou do profeta Eliseu. Ela cuidou, oferecendo pão e casa para ele morar. Era uma mulher de posses. Ela tinha condições para isso. E certo dia, o profeta Eliseu, ele profetizou que essa mulher teria um filho. A palavra se cumpriu. A mulher ficou grávida e ela concebeu uma criança. Mas, quando nós lemos aqui o texto, o trecho que a gente leu, mostra que numa determinada época o filho morreu, como você viu. Ele teve uma dor de cabeça, o pai pediu para que levassem o filho para a mãe cuidar. Quando o menino chega, ele fica no colo da mãe e diz que ele morre. E aí depois vem toda a história que nós acompanhamos aqui a leitura. E nós vamos falar sobre isso, nós vamos apontar alguns detalhes dessa história para aplicarmos a nossa vida, ok? Agora, a pergunta que eu faço para vocês: o que é que nós fazemos quando o caos e o impossível batem à nossa porta? O que é que nós fazemos? Você está enfrentando o caos hoje, uma desordem, uma confusão. O que é que você tem que fazer? O que acontece quando o impossível bate à sua porta? Quais são as atitudes, quais são as suas atitudes e reações diante das grandes lutas desta vida e diante das impossibilidades que todos nós aqui estamos sujeitos? Quais são as atitudes? E é isso que nós vamos meditar. De uma maneira bem prática, simples, objetiva, eu queria meditar em alguns pontos. Se você quiser anotar, faça isso, porque vai te ajudar. Quais são as lições para nós aplicarmos a nossa vida quando surgir o caos? Quais são as lições? Então, diante dessa história, primeira coisa, se você quiser anotar, anote. Primeira coisa, diante do caos que surgir na sua vida, não tome atitudes precipitadas. Escreva aí. Não tome atitudes precipitadas. O que é que significa precipitação, gente? Precipitação significa extrema velocidade. Precipitação é pressa, é grande pressa. O precipitado é o afobado. Precipitação é rapidez em tomar uma resolução. Precipitação é irreflexão. A pessoa não reflete. O precipitado não reflete. Certo? Nós sabemos que não há solução e nem possibilidade humana para a morte, não é verdade? Nós sabemos disso. O menino morreu, o texto mostra. Humanamente falando, não tem solução, acabou. Morreu, morreu. Tem que enterrar. Não é assim? O rapaz, a Bíblia diz que o rapaz havia morrido. Mas o que me chama a atenção é que a mulher, a mãe, ela não se apressou em enterrar seu filho. O que ela poderia ter feito? Bom, morreu, vamos enterrar. Tem mais jeito, acabou. Mas veja o texto.
A mulher não se apressou em enterrar o filho. O que ela fez? A Bíblia diz que ela colocou no quarto do profeta, que era o quarto que ela havia deixado o profeta ficar durante um tempo. Agora, gente, veja só. Muitos, no momento do caos, agem na impulsividade e por precipitação acabam cometendo besteiras. Quantos de nós somos assim? Impulsivos, precipitados e fazemos besteiras. Então, gente, ter autocontrole em meio a situações difíceis é fundamental para não piorar tudo aquilo que já está ruim. Eu vou repetir isso. Ter autocontrole em meio a situações complicadas e difíceis da vida é fundamental para não piorar aquilo que já está ruim. Se você quiser anotar um texto, anote aí Provérbios 14, 29, que diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento. É o que diz a Bíblia. O homem paciente dá prova de grande entendimento. Mas, na continuação, diz assim: o precipitado revela insensatez. Então, meus amigos, nós precisamos ter paciência e esperar o momento certo de agir. Tenha paciência e espere. O que significa paciência? Paciência é habilidade em esperar que a vontade de Deus se realize, sem que haja dúvida no cumprimento da promessa, da sua promessa, da promessa de Deus. Então, paciência significa habilidade em esperar que a vontade de Deus se realize, sem que haja dúvida no cumprimento da sua promessa. Então, espere. Essa é a primeira lição que a gente consegue tirar desse texto, amigos. Primeira lição que a gente consegue aprender aqui. Qual é? Não seja precipitado diante do caos que você está vivendo. Veja a lição que a gente aprende com essa mulher. Ela não meteu as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, não. Ela não se apressou. O filho havia morrido, ela não se apressou em enterrar o filho. O que ela fez? Ela colocou o filho no quarto do profeta. Não foi precipitada. É uma lição que aprendemos. Segunda lição que a gente tira desse texto: diante do caos, peça ajuda. Peça ajuda. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo, muitos aqui já escreveram. Dificuldade familiar, no casamento, dificuldade financeira, na empresa, na saúde, enfim. Cada um aqui colocou a sua dificuldade. Mas deixa eu falar uma coisa importante para você. Não adianta você ficar trancado no seu quarto chorando. Não adianta você ficar lá sofrendo. E pior, fugindo da vida. Busque ajuda. Busque ajuda. Faça isso, é importante. Veja que a mulher, o que ela fez? O texto mostra. A mulher chamou o seu marido. E ela disse que ela ia se encontrar com o profeta. Ela foi buscar ajuda. Sabe, por vezes a nossa força é menor do que o nosso problema e por isso que nós precisamos pedir ajuda de pessoas maduras que vão nos dar conselhos sábios para alcançarmos vitória. Você não vai pedir conselho na hora do caos para pessoas que não são maduras, para pessoas que não têm o temor a Deus. Você não vai pedir conselho para qualquer pessoa, você vai pedir conselhos para gente séria, para gente madura, gente de Deus. Essa mulher, ela sofrendo, ela foi buscar ajuda. Falou, não, eu vou até o profeta, eu preciso buscar ajuda. Então, essa segunda lição que a gente aprende. Diante do caos, primeiro, não seja precipitado. Calma, tenha paciência. Segundo, peça ajuda. Peça ajuda. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho. É o que diz as Escrituras, que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Vamos ver a terceira lição que a gente aprende desse texto? Diante do caos? Veja, diante do caos, verifique todas as possibilidades que estão ao seu dispor para resolver o problema. Vou repetir.
diante do caos, verifique todas as possibilidades que estão ao seu dispor para resolver o problema. A mulher, o que ela fez? A mulher, ela analisou todas as possibilidades. E ela toma então uma decisão. Como a situação que ela enfrentava estava acima da sua capacidade de resolução, ela não conseguia resolver, então ela chegou à conclusão de que a melhor coisa era pedir ajuda ao profeta de Deus. E o que ela fez? Ela deixou o filho na cama do profeta, chamou o marido e pediu um dos servos e uma jumenta para ir até o profeta. Aí alguém pode dizer assim, mas Ronaldo, e se os problemas forem maiores do que nós? E se os problemas forem maiores do que nós? Porque há problemas que são maiores, sim, do que nós. Como fazer? Não sei se você se recorda do episódio do povo de Israel, quando eles saem da escravidão no Egito. Eles saem, o povo de Israel estava no deserto, indo em direção à terra prometida. Mas veja, atrás Faraó estava com o seu exército. O povo estava no meio e na frente o Mar Vermelho. Veja, não tinha alternativa, eles não tinham saída. O problema era maior do que eles. Mas a Bíblia diz que o povo orava. O povo orava. E Deus falou, porque quando nós oramos, Deus fala conosco. E Deus falou com Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que marchem, que avancem. Diga ao povo de Israel que não pare e não recue, mas avance. Em outras palavras, Deus estava dizendo: olha, prosseguir é com vocês, abrir caminho é comigo. É assim que estava dizendo o Senhor em outras palavras. Prosseguir é com a gente, dar um passo é comigo e com você. E abrir o caminho é Deus que vai fazer. Como aconteceu naquela história que vocês sabem, o mar se abriu e o povo de Israel passou. Deus abriu o caminho. E a Bíblia diz, queridos, que o impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. O impossível para os homens é possível para Deus. Então essa é a terceira lição, gente, que a gente pode entender. Diante do caos, o que fazemos? Verifique todas as possibilidades que estão ao seu dispor para resolver o problema. A quarta lição que a gente aprende desse texto que lemos: diante do caos que você vive, tenha fé. Tenha fé. O que é que significa fé? Fé no grego é pistia e no latim é fides. Fé é a firme convicção de que algo seja verdade sem nenhuma prova de que este algo seja verdade. Outro dia eu ouvi essa definição e eu achei muito interessante. Que fé é a firme convicção de que algo seja verdade sem a mínima, sem nenhuma prova de que este algo seja verdade. Pela absoluta confiança que nós depositamos neste algo ou em alguém. Fé, gente, é nutrir um sentimento de afeição ou até mesmo amor pelo que acredita, pelo que confia, pelo que aposta. Gente, a mulher teve fé, a mulher creu. Como é que você pergunta assim, como é que nós sabemos se ela creu? Como? Pensa comigo, ninguém deixa um rapaz morto num quarto, numa cama, se não crer. Ela deixou o filho dela no quarto, na cama, ele estava morto, ela deixou lá para ir atrás do profeta. Ninguém faz isso se não crer. A nossa tendência natural seria pegar o menino e enterrar. Mas ela não. Ela deixou no quarto, na cama, o menino morto, e ela foi atrás do profeta. Ela creu. Ninguém vai atrás de um profeta se não crer na possibilidade, gente, de Deus realizar um milagre. Não é verdade? Então, você precisa crer que Deus pode. Você precisa crer que Deus faz. Você precisa crer que Deus realiza. É o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Gente, nada é impossível aos olhos de Deus. E agindo Deus, ninguém consegue impedir.
tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. Tudo é possível àquele que crê. E se hoje você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, nos seus negócios. Creia nisso. Tenha fé. Tenha fé. Vamos continuar? 5. Anote aí. O que fazer diante do caos, gente? Você está enfrentando o caos? O que fazer? 5. Seja sábio. Anote. Seja sábio. Essa história mostra uma atitude de sabedoria dessa mulher. Olha, o texto mostra o seguinte, que o marido desconfiou da mulher. Ele falou, mas por que você vai sair? Como assim? Né? Quer ver o versículo? Deixa eu lembrar aqui. Aqui, ó, versículo 23. Ele perguntou, né? Versículo 22, a mulher disse assim, ela chama o marido e diz, eu preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Eu vou e volto logo. Ela não contou o problema para o marido. E aí o marido perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. E aí ela respondeu, não se preocupe, não se preocupe. Veja, o marido desconfiou da mulher, mas por que hoje? Ele não estava entendendo o porquê da saída da mulher. Por que ela ia sair? O que estava acontecendo? Então, ele pergunta para ela o que estava acontecendo. Mas ela disse, não se preocupe, está tudo bem. Aí você vai dizer assim, não, mas então ela mentiu. Não, ela agiu com sabedoria, não criando pânico e desespero no coração do marido. Se ela fala a verdade para o marido vai ficar louco, desesperado. Poderia atrapalhar os planos dela nesse aspecto. Então ela agiu com sabedoria, não criando pânico nem desespero no coração do marido. O que é que significa sabedoria, gente? Sabedoria significa acúmulo de muitos conhecimentos. Sabedoria é grande instrução, é ciência, erudição, saber. Amigos, a sabedoria permite discernir qual é o melhor caminho a seguir. É a sabedoria. Qual a melhor atitude a tomar? Qual a melhor atitude a adotar nos diferentes contextos que a vida nos apresenta? É a sabedoria que permite a gente discernir essas coisas. Nós precisamos ser sábios, amigos. Sábios na hora da crise, na hora do caos. Porque senão nós poderemos nos complicar ainda mais. Então, use a inteligência. Peça a Deus sabedoria diante do caos que você está vivendo. Diga, Senhor, me dá sabedoria. Para eu não complicar mais ainda a minha vida. Para eu saber falar na hora certa, agir na hora certa. Use, meu irmão, use o cérebro, use a inteligência que Deus te deu. E observe se é o momento certo de falar ou não falar, de agir ou não agir, de desesperar ou tranquilizar a situação. Espera. Peça sabedoria. Muitos, por não entenderem isso, complicam ainda mais o problema. Porque agem sem sabedoria. Amigos, a mulher aqui, ela não se desesperou e nem se precipitou. Mas ela agiu com sabedoria, com prudência. Gente, ela sabia que não era o momento ainda de contar para o marido. Não era o momento, espera. Ela quis ir por um outro caminho. Ainda não era o momento, ela conhecia o seu marido. Ela sabia das reações do marido. Então ela falou, não, ainda não é momento. Então, gente, para controlarmos o caos, nós precisamos ter este equilíbrio emocional. Precisamos ter um equilíbrio. É difícil isso, né, gente? É um exercício diário para todos nós. Mas sabe o que a Bíblia diz? Anote aí, Provérbios 16, 32. Anote esse texto. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Melhor é o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Ou seja, aquele que tem um equilíbrio emocional. A Bíblia diz também, queridos, no Salmo 37, 30, que a boca do justo profere sabedoria. Que o Senhor te dê sabedoria. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, te dê sabedoria para você agir de uma maneira boa e correta diante da situação que você está vivendo.
Outra lição que a gente pode aprender, anote aí, número 6. Outra lição. Se prepare para empregar um grande esforço. Se prepare. Se prepare. Se prepare para empregar um grande esforço. Olha, meus amigos, a mulher, ela estava a 40 quilômetros de distância do Monte Carmelo. 40 quilômetros. Não tinha carro. Ela estava em cima de um jumento. E com uma grande subida pela frente ainda. Para vocês terem noção como é que o negócio pegava. Para quem não conhece, eu tive a oportunidade de estar no Monte Carmelo, lá em Israel, e alguns aqui que estão me acompanhando estiveram comigo. O Monte Carmelo é um dos picos mais altos de Israel. Então você imagina só, essa mulher estava a 40 quilômetros de distância do Monte Carmelo, em cima de um jumento, e ainda tinha uma grande subida pela frente. E ela, no versículo 24 a gente vê que ela faz um pedido, ela pede para os seus servos não pararem no caminho. Não parem, vamos embora. Não parem. Ou seja, o que a gente entende, meus amigos? Que essa mulher teve que empregar uma energia maior do que ela estava acostumada. Então, diante do caos, se prepare para empregar um grande esforço. Anote o texto aí, Provérbios 24:10. Provérbios 24:10. Sabe o que diz? Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Meus amigos, se nós nos entregarmos à luta, ela nos engolirá. E nós não vamos vencer. Mas se quisermos vitória, nós teremos que empregar um grande esforço. Um esforço maior. E posso te dizer uma coisa? Deus gosta de gente esforçada sim. Deus gosta de gente corajosa. Varão corajoso, o Senhor é contigo. Varão valoroso, varão esforçado. Lembra do texto lá de Josué, capítulo 1, versículo 9? Você conhece esse texto? Deus dizendo para Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, disse Deus para Josué. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então seja forte e seja corajoso. Seja forte, minha irmã, e seja corajosa. E seja forte, meu irmão, e seja corajoso. Porque o Senhor vai estar com você por onde você andar. Creia nesta verdade bíblica. 7. Anote aí. 7. Outra lição para a gente poder aprender aqui nesta manhã. Diante do caos. Você que chegou agora, nós estamos falando sobre caos. Depois você não assistiu, pegou da metade só, ou entrou agora, você só vai conseguir assistir no meu canal no YouTube, lá no Ronaldo Bezerra. Aí você pode pegar depois a mensagem na íntegra. Mas vamos lá. Número 7. Número 7. Diante do caos, vá para o lugar certo. Diante do caos, vá para o lugar certo. Irmãos, amigos, a mulher foi para o lugar certo. Ela foi para o Monte Carmelo. Este monte era o lugar onde a glória de Deus havia se manifestado. Era o lugar onde o fogo de Deus havia descido. E onde a presença de Deus era manifesta. Era no Carmelo. A mulher foi para o lugar certo. Ela foi para o lugar da presença de Deus. Olha a lição que a gente aprende, gente. Qual é? Que nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos ir para o lugar certo. Qual é o lugar certo? É vida no altar de Deus. Vida de comunhão com Deus. Que é o Carmelo de Deus. É o Carmelo de Deus, essa vida de comunhão. É o envolvimento nosso com a nossa comunidade, com a nossa congregação. Hoje nós não podemos ir frequentar a nossa comunidade em função dessa pandemia toda que nós estamos vivendo. Nós não podemos estar presencialmente, mas nós estamos virtualmente. Aí é o Carmelo de Deus. Continue. O lugar que você está agora, essa live, é o Carmelo de Deus.
É o lugar onde a presença de Deus se manifesta, é onde Deus fala com você. Deu para entender isso? É o lugar da glória de Deus, é o lugar da resposta de Deus. Porque quantas pessoas neste momento estão recebendo respostas através dessa live? Aqui hoje então é o Carmelo de Deus. É onde Deus está falando com você. É onde Deus está alertando você. Onde Deus está trazendo à luz algumas coisas importantes. É lugar de milagre de Deus. Então, amigos, nós precisamos ir ao lugar certo. Eu pergunto a você, aonde é que você tem buscado respostas às suas inquietações, hein? Diante do caos que você está vivendo, aonde é que você tem buscado respostas? Olha, Salmo 26, versículo 8, o salmista disse: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Lindo esse texto. Salmo 26, 8, vou repetir. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Os salmistas dizia, no Salmo 122, versículo 1, no texto que você conhece: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista diz no Salmo 84, versículo 10, melhor é um dia nos teus atos do que mil outros dias em outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, dizia o salmista. Então, meu amigo, meu irmão, vá para o lugar certo. Diante do caos que você está vivendo, vá para o lugar certo. Vá para o Monte Carmelo. Essa figura que eu estou usando, porque é o lugar ali da presença de Deus. Onde é que é o Carmelo de Deus? É a vida no altar. É buscando a Deus através da sua palavra. Porque aqui, ó, através dessa palavra, Deus quer falar com você, meu irmão, minha irmã. É aqui, ó, o Carmelo de Deus. Deus está falando hoje, nesta manhã, nesta live. Você crê assim? Ok, deixa eu dizer uma coisa para você. Então, diante de tudo isso que eu disse para vocês, esses 7 aspectos que eu tirei, as 7 lições que eu tirei desse texto, deixa eu dizer para você algo importante. Não desista do que é seu. Não desista. Veja, essa mulher aqui do texto, ela não desistiu do que era dela. Ela não desistiu, mesmo diante do impossível. Ela não desistiu, mesmo diante da morte. E porque ela não desistiu, ela alcançou vitória. E eu pergunto para você, do que é que você está desistindo e que é seu? Hein? Do que é que você está abrindo mão e que é seu? Não desista daquilo que é seu. Olha, tem muita gente que recebeu bênção de Deus, mas na primeira luta, na primeira crise, no primeiro caos, abriram mão de tudo e desistiram. Outros abriram mão da sua fé diante do caos, das adversidades. Mas hoje, Deus está dizendo para você, não desista daquilo que eu te dei. Não desista, meu irmão, minha irmã, daquilo que Deus te deu. O que Deus te deu, entenda que ninguém pode roubar. Nem pessoas, nem demônios, ninguém pode, ninguém. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3 diz: mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Deus é fiel e Ele vai te fortalecer e vai te guardar de todo o ataque do inferno. Creia nisso, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Você crê assim? Mas deixa eu te dar aqui razões do porquê não desistir. Quais são as razões do porquê não desistir? Primeira razão, anote aí. Primeira razão, porque para Deus nada é impossível. Por que eu não vou desistir? Porque eu sei que para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Pois nada é impossível para Deus. Olha, Deus pode ainda hoje, restaurar o seu casamento, restaurar os seus filhos, curar uma enfermidade, abrir a porta de um emprego, mudar toda e qualquer situação da sua vida. Creia nisso. Para Deus não há nada impossível. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém. Não há forças malignas,
forças humanas ou circunstâncias que podem impedir o agir de Deus na sua vida. Agindo o Senhor, ninguém o impedirá. Creia nisso. Para Deus, nada é impossível. Então, primeira razão do porquê não desistir. Por que eu não vou desistir? Porque eu sei que para Deus nada é impossível. Segundo, não vou desistir por quê? Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na sua vida. Não desista por isso. Romanos 8:28, você conhece esse texto de cor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda o seguinte, meu irmão, minha irmã, que na nossa vida não tem sorte nem azar. Como cristãos, precisamos entender isso, que na nossa vida não tem esse papo de sorte e azar, mas tem propósito de Deus. Tudo que você está vivendo não é sorte ou azar, é propósito. Deus tem um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Terceiro, por que eu não vou desistir? Por que nós não vamos desistir? Sabe por quê? Anote aí. Porque a palavra final pertence ao Senhor. Porque a palavra final pertence ao Senhor. Olha, Provérbios 16:1. O que é que diz? Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, o homem traça os seus planos, mas a palavra final, a última palavra, vem dos lábios do Senhor. Salmo 33:9. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo surgiu. É assim com Deus. Ele que tem a palavra. Hebreus 1:3. O Filho, falando de Jesus, né? O Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Veja, o Senhor sustenta tudo pela sua palavra poderosa. Então, gente, a palavra de Deus tem poder. Uma palavra de Deus hoje, e tudo mudará na sua história. Quando Deus fala, todas as coisas se submetem à sua palavra. Mesmo quando o impossível bater à sua porta, não desista, porque ainda a última palavra pertence ao Senhor. E por último, por que nós não vamos desistir? Porque a nossa história não chegou ao fim e tem promessas de Deus para serem cumpridas. A nossa história ainda não chegou ao fim e tem promessa de Deus para serem cumpridas. Você crê assim? A luta que nós estamos enfrentando hoje não é o final para a nossa vida cristã. Não é. Deus está se movendo e ainda nós vamos ver, meus irmãos, ainda nós vamos ver o poder de Deus se manifestar em nós e através de nós, porque Ele é fiel. Hebreus 10:23, anote. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amigos, Deus não terminou de escrever a nossa história. Deus ainda não terminou de escrever a nossa história. Mas uma coisa é certa, o final será vitorioso para a glória de Deus. O final será vitorioso. Por que eu sei disso? Porque Jeremias 29:11 diz, o Senhor está dizendo, eu conheço os planos que eu tenho a respeito de vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia. 2 Coríntios 1:20 diz, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Que assim seja. Eu quero concluir dizendo a vocês que todos nós passamos e passaremos por momentos de caos na nossa vida. No mundo teremos aflições, é o que Jesus disse. Mas nós precisamos conhecer essas lições bíblicas para aplicá-las na nossa vida quando for necessário. Eu espero que nesta manhã você tenha sido muito abençoado
e fortalecido na fé. Ok? E eu quero orar por você. Eu quero orar. Quero abençoar a sua vida. Portanto, não saia ainda dessa live. Está acabando aqui, né? Estamos encerrando. Mas para que eu ore por você. Abençoe a sua vida. Eu quero abençoar. Este lugar é, como eu disse, é o Carmelo de Deus. É o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Onde a palavra de Deus flui. É onde Deus fala ao seu coração. Então eu quero orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro, Pai, pedindo que a Tua graça e o Teu favor esteja sobre a vida deles. Pessoas que hoje estão vivendo um caos na família, um caos nos relacionamentos, no casamento, na relação com os filhos ou na relação com os pais, no trabalho, na empresa, oh Pai, nas finanças, na saúde. Senhor, tem misericórdia, eu peço a Ti, Pai, que a Tua graça e o Teu favor neste momento flua neste lugar, nesta live, nessa transmissão, que os meus irmãos sejam tocados por Ti, sejam abençoados, que toda sorte de provisão venha sobre a vida de cada um deles. Porque hoje nós entendemos que essa crise, este caos que nós estamos enfrentando, seja em qual área for da vida, não é o final para a nossa vida. Não é, Senhor. Nós cremos assim. Deus continua se movendo. Nós cremos que o Senhor está se movendo. E ainda nós vamos ver o Teu poder se manifestar em nós. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Nós cremos assim. Deus não terminou. Nós cremos que o Senhor não terminou de escrever a nossa história. E nós temos a plena convicção de que o final vai ser vitorioso, porque os Teus planos para a nossa vida, Senhor, são planos bons, de nos fazer prosperar, não de causar dano, destruição à nossa vida, planos de dar esperança, de nos dar esperança e um futuro vitorioso para a glória do Senhor. Oh Pai, nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos no Teu amor, nós cremos no Teu favor, que pessoas nessa live agora sejam curadas, pessoas que estão enfermas no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, seja em qual área for a enfermidade, seja o que for, nós repreendemos e declaramos a cura agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pessoas que estão vivendo uma crise financeira, Pai, eu oro pedindo ao Senhor que abra as portas hoje, e que pessoas recebam oportunidades, Pai, neste momento de crise, porque a Tua palavra nos garante que o justo não vai padecer necessidades. Podemos enfrentar lutas sim, mas nada vai nos faltar, o Senhor vai suprir as nossas necessidades, é o que diz a Tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, clamando pelos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor intervenha em toda e qualquer situação que eles estejam vivendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, seja em qual área da vida que está numa desordem, que está numa confusão, mas intervenha agora, intervenha hoje e dê vitória aos Teus filhos, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro, e eu sei que o Senhor ouve, e eu sei que o Senhor responde às nossas orações. Eu Te louvo, Senhor, por esse tempo que temos aqui todos os dias às 10 horas da manhã, que o Senhor tem falado ao nosso coração. Pai, nós cremos, Pai, que a Tua bênção há de se manifestar para a glória de Deus, e nós vamos dar o testemunho dos milagres que o Senhor está realizando e vai realizar. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que traz alento ao nosso coração, que produz fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós ouvimos a Tua palavra nesta manhã, e o nosso coração se encheu de esperança e fé. Nós cremos que o Senhor é bom, e o Senhor vai dar um fim bom para cada um de nós. Seja assim para o louvor da Tua glória, Pai. Amém, amém e amém. Amém, meus amigos? Amém, amém e amém. Agradeço aqui a presença de todos vocês. Um beijão enorme, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um dia abençoadíssimo por Deus. Qualquer coisa, só falar comigo aqui via inbox, tá bom? Que a gente pode conversar melhor.
Um beijo, queridos. Beijo, vocês são muito queridos. Amanhã tamo junto às 10 horas da manhã. Um beijo. Até mais. O Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês. Tchau, queridos. Tchau, tchau.